Como já diria Elano de Freitas, um dos maiores ídolos, Botafogo, o meu Botafogo não é lugar para covardes. Se tem uma palavra que pode definir a atuação do Botafogo hoje é covardia, passividade. A verdade é que o Botafogo não quis jogar na partida de hoje. Conhecemos as qualidades, do time, das peças. Sabemos que não é a mesma coisa que o ano passado, Mas também vimos o que esse time já fez em alguns momentos durante essa temporada. Atuações boas, consistentes, surpreendentes contra o PSG. Mas acho que o Renato Paiva estava pensando que um esquema em um jogo ia resolver todo o jogo, assim. É incrível. Não é porque o esquema em um jogo deu certo contra o PSG. Uma vitória muito boa, Atuação perfeita. Que ia dar certo, por exemplo, contra o Atlético de Madrid. Que eu acho que podia ter ganho, inclusive, tá? Não sei se foi a melhor maneira de entrar de campo, mas conseguiu passar no grupo da morte. Mas eu não esperava o Botafogo com essa atuação hoje. De verdade. Pensava sim que podia perder. Na verdade, eu tava achando já que ia perder, mas eu não pensava que ia jogar dessa maneira. Ou melhor, não jogar. O Botafogo não jogou. Até o gol do Palmeiras, Que aí, sim, quer começar a jogar, Quando o Gustavo Gomes é expulso. Enfim, a verdade é que o Botafogo se acovardou no jogo. Não quis jogar. Deixou o Palmeiras vir a cada momento. O Botafogo não conseguia trocar passes quando tinha bola, nos raros momentos que tinha bola. Não conseguia dar sequência de jogo, ficava trocando só passe entre zagueiro e zagueiro. E quando tentava ali para alguém do meio, ali, alguém da criação, ponta, jogar pro Igor, fazer um pivô, errava o passe. Enfim, o time muitas vezes me parecia desconcentrado. Um pouco desligado da partida, tipo assim, cara, oitava de final de uma Copa do Mundo. E essa impressão que eu tive também. Muitas vezes o time meio desligado, alguns jogadores assim, no mundo da lua, cara. E o Palmeiras mereceu muito essa classificação. O Palmeiras não merecia nem ir pra prorrogação. Se não fosse o João, ia ser uns 3-0 pro Palmeiras no tempo normal. Assim, o João fez uma partida muito boa, trabalhou muito. Deu azar, que no gol do Palmeiras a bola deu uma desviada ali no Barbosa, se não me engano. Acho que se não desvia também ia pegar. Mas se também pegasse, o Palmeiras ia fazer gol alguma hora. Porque o Palmeiras levou perigo a todo momento. O Palmeiras teve controle do jogo. Absoluto. Esse é meu olhar. Sim, sinceramente. O Botafogo não impôs perigo em nenhum momento. O Palmeiras... Não lembro do Everton fazendo uma defesa no tempo normal. Não lembro. Eu lembro de um chute do Marlon Freitas que vai pra lateral do campo. Uma boa triangulação ali no lado direito com o Vitinho, que aí eu acho até que o Vitinho demora muito, mas muito pra cruzar a bola. E também quando cruza, ele resolve cruzar rasteiro, em vez de dar uma cavada assim pelo alto. Que, em jogadas assim, tá cansado de saber que o cara chega no carrinho. Aí você vai lá e quer cruzar por baixo. Enfim, a verdade é que o Palmeiras não se sentiu ameaçado durante o jogo. Então, isso dava muita segurança para construir oportunidades, jogadas do jeito que quisesse. Fosse de pé em pé, que sabe fazer muito bem isso. Tem jogadores muito capacitados para isso. O Richard Rios fez uma partidaça com 2 chutes, algo que levaram muito perigo. Nossa, aquele chute lá que o John dá uma raspadinha assim, cara, eu gelei na hora. Pra mim tinha sido gol. Eu acho que pra muitos torcedores, inclusive palmeirenses, então, naquele momento devem ter ficado loucos, porque é incrível. A bola, ela passa rolando assim do lado de fora da rede em cima,
Partidaça do Richard Rios. E tem que falar do Maurício, que entrou e decidiu, né? Entrou e decidiu. Boa jogada dele, mas eu acho que tem muita falha de marcação ali. Muita falha de marcação no Botafogo. É nesse momento que eu digo, parecia que a marcação tava desligada. Ali o Marlon Freitas. Enfim, cara. O Botafogo não mereceu ganhar. Se empatasse no final, naquela pressãozinha final, né? Cara, não merecia. Se classificasse nos pênaltis, pô, ia estar super feliz. Mas a atuação esdrúxula, ridícula. É decepcionante ver a maneira que o time se comportou dentro de campo. E fico ainda mais triste e revoltado em ver as falas do Renato Paiva ao final do jogo. Achar que tá tudo bem, tá orgulhoso. Eu tô orgulhoso da partida lá contra o PSG. Agora, dessa partida, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. É revoltante, assim, de coração, assim, de verdade. É revoltante porque é o sentimento agora, tá? Depois a gente vai lembrar da vitória histórica contra o PSG+. Mas é como se, nesse momento, um pouquinho, dentro de mim, tá? Essa atuação apagasse um pouquinho de tudo que foi construindo. Tudo que foi construído nessa fase de grupos até aqui. O Botafogo passava uma impressão pro mundo de, olha só, cara, o atual campeão da Libertadores ganhou do campeão da Champions e conseguiu administrar o resultado até que bem contra o Atlético de Madrid, apesar de ter tomado um gol. E eu também acho que podia ter jogado melhor, né? Contra o Atlético. Podia ter jogado de outra maneira, podia ter ganhado, né? O Savarino errando o gol lá com 10 minutos de jogo. A impressão que tá aqui. Agora o Botafogo passa um outro olhar, né? De tipo, nossa, o time só sabe jogar atrás. E a gente sabe que não é verdade. Esse time não sabe só jogar atrás. Inclusive, esse time é totalmente ofensivo. Se você parar pra pensar, esse time é totalmente ofensivo, né? Dá pra tirar algumas boas lições desse Mundial. Jair muito bem, amadureceu muito. Vamos ver se ele vai ficar. Cada hora sai uma notícia diferente, foi cancelada. Enfim, queria muito que ele ficasse, que se desenvolvesse mais, porque eu acho que é um cara que tem que ganhar mais corpo. Eu acho que aqui é o lugar dele conseguir ganhar mais esse corpo. Tem sim que melhorar ainda algumas tomadas de decisão mais incrível. O Mundial dele muito bom. O Barbosa fez Mundial, eu acho que também muito bom, mas o Gregory também, inclusive. Vou aproveitar e falar dos dois logo. Mas ele e o Gregory tem que arrumar um negócio que, cara, tem hora que dá o louco neles, mano. Que eles fazem... Que eles colocam muita equipe em perigo, cara, né? Colocam muita equipe em perigo. O Gregory tomou um cartão amarelo de bobeira no final do jogo contra o Atlético de Madrid, faltando 1 minuto e meio, podendo tomar mais um gol ainda, e ainda ia estar vivo, né? Ainda ia se classificar. Tomou um amarelo besta e fica de fora dessa partida. Barbosa faz uma falta, chega... Cara, se ele vai sem dar o carrinho, eu acho que ele chegava antes. Porque a impressão que eu tive é que pra ele dar o carrinho, ele teve que dar uma freada. E aí chega muito pesado ali no Richard Rios. Até não sei se não cabia um vermelho, tá? Sinceramente, porque prendeu muito feio ali o pé do Richard Rios. Então... Mas enfim, ele e o Gregory fizeram muitas boas partidas. O Marlon ficou explícito, né? Viralizou muito os bastidores, né? Ele é um ótimo líder, mas às vezes eu acho que ele tem que aparecer mais pro jogo aí nesses momentos complicados, cara. Ele tem que puxar a responsa, ele tem que puxar um passe diferenciado, que a gente sabe que ele tem um lançamento muito bom, né? Deixa eu ver quem mais eu posso falar. O Danilo. O Danilo fez uma partida ok. Achei estranho escalar ele, sendo que o Lilton vinha sendo colocado, mas eu até imaginava um pouco, viu? Porque o Danilo é mais defensivo que o Nilton. O Nilton também entrou muito bem nessas partidas, grata surpresa. Eu critiquei o Renato Paiva quando colocou ele contra o PSG e quando colocou ele contra o Atlético. Mas uma grata surpresa, muito bom. Acho que é um cara que dá pra evoluir bem. Alex Telles é uma pena que ele não consegue jogar muito mais de 60 minutos, né? Então tá tendo que sempre sair depois aí dessa margem. O Vitinho se consolidando mais defensivamente, né? Cada vez mais. Mas precisa atacar melhor, cara. Precisa atacar melhor. Às vezes um posicionamento. Precisa atacar melhor. Precisa cruzar melhor.
né? A impressão que eu tenho é que com a bola rolando, tipo, ele cruza bem, só que, tipo, quando ele para a bola pra cruzar, né? Tipo, parece que vai todo cagado com o cruzamento. Deixa eu ver quem mais. Falta falar. Ah, Savarino, tirando o passe pro Igor Jesus, assim, mundial desastroso, muito mal o Savarino. Por mais que o Renato Paiva tá falhando muito em colocar ele de ponta, tipo, o Savarino não é ponta, cara, o Savarino é camisa 10, entendeu? O Igor Jesus fazendo o que dá. Incrível esse cara vai brilhar muito lá na Inglaterra, no Nottingham. E pra mim tem que ser convocado. Pra mim tem que ser convocado pra seleção. Tenho certeza que vai ser convocado agora. Tenho certeza. O Ancelotti viu muito aí sobre ele nesse Mundial, né? Arthur é um cara que se doa muito, mas, cara, tem hora que não compensa. Não compensa, né? Em algumas tomadas de decisões, às vezes até tecnicamente, viu? Por exemplo, o Arthur não é um dos caras que tem um chute forte. E tem hora que ele insiste em chutar de fora da área. Teve até no final do jogo, teve um chute que foi bem, que até desviou, né? Que passou perigo. Não, minto, não desviou não. Mas que deu perigo, mas assim, o Arthur é um cara que se entrega muito, mas não é sempre que ele consegue compensar também na habilidade dele na correria, né, no atacar espaço. E hoje mesmo, além do jogo contra o Atlético de Madrid, foi mais uma vez. E aí, cara, e também sobre as estreias, né, sobre Montoro é um cara que menino bom, fiquei muito surpreso. É incrível a facilidade que ele tem em dominar a bola, em driblar com a bola parada, seja na correria também, em movimento. É muito bom, muito promissor. Tenho certeza que no futuro aí vai dar muito bom. Inclusive, assim, pelo menos eu entraria com ele. Se não fosse o Cuiabano entrar de ponta, eu também não sei muito bem como tá a condição física do Cuiabano, né? É importante lembrar disso. Então, caso o Cuiabano não pudesse jogar desde o início do jogo para depois ter que ainda substituir o Telles na lateral esquerda, né? Recuando, cara, eu teria apostado no Montoro, mano. Eu teria apostado no Montoro, mas também o lateral direito lá, o Giai, fez uma partida muito boa. O Joaquim Correa é um cara que eu acho que... Sabe vibes Luiz Henrique, nosso Pantera Negra? Que às vezes você passa uma vibe de meio preguiçosinho, assim, mas que o cara é muito bom. Começou a aparecer mais no final do jogo, até teve aquela jogada que ele fez, a tabelinha, pisou na área. Mas sei lá, acho que é um cara que pode se entregar mais e deu pra ver também muito pela partida contra o Seattle que ele não é ponta, que não vai voltar pra marcar na ponta, então é um cara mais pra jogar por dentro, né, talvez ali junto com o centroavante, né. O Arthur Cabral, acho que vi muito pouco dele pra falar, cara. É um cara que acho que tá recuperando forma física ainda também, mas vi muito pouco dele. O que eu posso falar é que ele tem corpo pra fazer um pivô. Não é um cara tão móvel igual o Igor. Então vai ser um cara de jogar mais bola na área, né? Que vai ficar mais ali entre os zagueiros. Eu não sei se ele vai sair muito, sendo sincero. Cara, mas é isso. O foco do Botafogo é agora pra esse segundo semestre da temporada, mas é triste ver a maneira com que acabou. O problema não foi acabar a Copa do Mundo. Foi um sonho disputar isso. Cara, foi muito legal de acompanhar, mas é uma tristeza ver a forma com que acaba. Com essa atuação do Botafogo é decepcionante. Vamos ver agora, o foco do Botafogo é no segundo semestre. Acho que o time vai chegar bem cansado. Mas vamos ver. E o Renato Paiva tem que mudar porque se continuar assim, vai ter que vazar. Não pode mais ter uma postura tamanha covarde, igual foi nesse jogo. Acho que ele já ganhou ali o vestiário, mas, cara, precisa se provar ainda. A vitória contra o PSG, por enquanto, depois dessa partida, eu tô começando a achar que foi um ponto fora da curva. Eu espero que não seja, mas eu acho que é um cara que ainda precisa se provar
no sentido de atuações consistentes da equipe. A gente sabe que o elenco tá sendo encorpado, mas é isso. Esqueci também de falar do Caio Pantaleão, que estreou hoje, né? Partido ok, acho que substituiu bem o Jair. É isso, cara. Triste pela maneira como acabou. E a gente não pode aceitar mais essa postura desse jogo de covardia. Porque, igual eu citei no início, Botafogo não é lugar pra covardes. Quem for covarde tem que sair. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver a continuidade também do Mundial, por mais que o Botafogo vai estar fora. É isso. Falou, até a próxima. Eu pretendo fazer mais vídeos longos assim, que eu consigo expor um pouco mais meu pensamento, que não fica algo ali muito curto. E aí, se você quiser ver um vídeo mais curto também, que eu até falei um pouquinho mais do Palmeiras, tá aí também nas redes sociais com o mesmo arroba. Até mais. Falou!